Nos nossos estúdios, mais uma vez, a doutora Vivian Campos. Ela é clínica geral e atua também na área de ortomolecular, na área de nutrologia, na área de alergia, enfim, é uma apaixonada por diversas áreas da medicina e tem ido buscar informações e cursos, e hoje ela traz para a gente um assunto mega importante e muito interessante. Vamos falar sobre os hormônios. Ô Vivi, me diz uma coisa, você foi agora num super curso, né? Fui num curso muito interessante, é um curso que chama, o título do curso é Longevidade Saudável. Então é que todo mundo quer, né? Com certeza, a gente, não adianta só a gente não querer envelhecer, até porque isso é impossível, a gente tem que envelhecer bem e com qualidade de vida. Então, o nosso objetivo é ter mais anos de vida, mas também mais qualidade nesses anos. Não adianta ter muitos anos numa cama, ou com dor, ou passando mal. Claro. Né? E você defende muito que a gente é aquilo que come de verdade, porque você, no teu site, nas tuas postagens, a gente te acompanha e vê que você está sempre buscando pelo menos 3, 4 postagens são sobre alimentação. Claro, não adianta assim, não tem como a gente querer colher um fruto bom se a terra não está bem nutrida. Né? Então, verdade. Então a gente tem que cuidar do nosso terreno. Então não adianta a gente querer até suplementar mineral, vitamina, ou até às vezes usar algumas medicações, elas não têm uma ação tão boa se o seu organismo não está bem preparado para isso. Então você tem que cuidar do terreno, e você cuida do terreno se alimentando bem, se hidratando bem, dormindo bem, rindo. Com certeza, a alegria muda os nossos hormônios, deixa a gente melhor. Então, você está falando em hormônios aqui, eu sei que esse teu curso foi sobre hormônios, isso, né? Isso. Todo mundo fala assim, o nosso corpo é hormônio puro. Ok, tá, até aí a gente sabe, mas não sabe. Explica aí então, querida. São os hormônios que comandam os funcionamentos celulares. Eles que dão as ordens de como é que as coisas vão ser processadas, o que tem que ser ligado, o que tem que ser desligado, como as coisas vão funcionar. Antigamente, a gente tinha a crença de que como a gente envelhecia e com isso os hormônios iam diminuindo. Hoje a gente sabe que é o contrário. Nós envelhecemos porque nossos hormônios estão diminuindo. Então a gente tem como modular isso. A gente não vai evitar o envelhecimento, tanto que o termo medicina anti-aging, que é muito usado lá fora do Brasil, não é o mais correto. Por isso que a gente busca esse termo de longevidade saudável, de você ter um envelhecimento saudável. Não é porque você está envelhecendo que você tem que ficar doente, não é porque você está envelhecendo que você tem que ter pressão alta, que você tem que ter diabetes, que você tem que ter depressão, que você tem que engordar. Tem um monte de gente que fala pra mim, eu tô com a pressão alta, mas também já tô com 60, né? A pressão um pouco alta é normal. Não é normal. O normal é você ter pressão normal. Né? E o que a gente vê hoje, e cada vez isso está mais em evidência no meio científico, é que modulando bem os hormônios, quando necessário, na dose adequada para cada pessoa, você consegue ou prevenir ou evitar que essas doenças crônicas elas sejam mais graves, elas têm mais efeitos no organismo. Você tem que tratar o todo, né? Com certeza. Então essa modulação de hormônio você consegue fazendo uma série de exames. Dezenas, gente, dezenas de exames, né? Assim, o exame, ele é importante, mas a clínica é fundamental. Né? Então, por que você fica geralmente 1 hora no meu consultório? Porque eu quero saber tudo, eu quero saber como é que está a sua qualidade de sono. A pessoa dorme bem. O que é dormir bem? Quantas horas você dorme? Como é que você acorda? Como é que é esse sono? Se a sua digestão é boa? Mas tem gases, mas eu incho no final do dia. Então, a clínica é muito mais importante, às vezes, do que o exame de sangue. Entendi. Até porque, como é que são feitos, isso é super importante a gente falar, tem até alguns vídeos do Dr. Victor Sorrentino e de alguns outros médicos que fazem medicina funcional, ortomolecular, que falam sobre os exames. O exame de sangue, ele é feito com uma média populacional. Então, eles pegam lá, digamos, 1000 pessoas e medem o TSH. Aí eles fazem a média do TSH, que é um dos hormônios da tireoide, e vê qual que é a faixa da média daquelas pessoas. Não se sabe se aquelas pessoas têm problema de tireoide, é um geral, entendeu? Entendi. É como se a gente pegasse várias pessoas de várias alturas e falasse a altura média da mulher é de 1,55 a 1,65. Eu, por exemplo, sou fora do padrão. Eu tenho 1,77. Você é um mulherão, né? Bem só de perna ela já tem um monte, né, gente? Mas não é por isso que eu sou doente. Claro.
Entendeu? Então, assim, quando a gente pega os exames de sangue, é muito importante a gente analisar os parâmetros, ver se realmente está próximo do padrão, mas também tem que analisar a clínica daquela pessoa. Às vezes o exame está ok, mas ela tem um monte de sintoma. Aí você não vai tratar? Você tem que tratar o paciente e não o exame. Então, o mais interessante da medicina, da longevidade saudável, da medicina integrativa, da ortomolecular, enfim, é a gente conseguir ver esse todo, porque o nosso objetivo é exatamente esse, e quando tem alterações específicas, encaminhar para o especialista, mas tentar realinhar esse todo, de preferência antes da doença aparecer. Por isso que a medicina preventiva ainda é o grande lance, Exatamente. né? Então, o nosso objetivo de regular os hormônios é evitar que você fique doente, é evitar que as doenças crônicas apareçam, é evitar que tenha um envelhecimento precoce. Entendeu? O que você trouxe de novidade desse congresso? Eu escutei hoje, eu vi uma postagem sua no vitamina Face, D. Da vitamina D. Então, a vitamina D a gente já sabia, a gente já trabalha ela como hormônio há algum tempo. Eu coloquei a postagem para reforçar e no curso, inclusive, eles falam como tem andropausa, menopausa, a pausa D, que é a falta da vitamina D. E ela realmente, a deficiência de vitamina D, ela pode trazer quadros de depressão, de alteração de pressão arterial, contribuir para a obesidade, claro, além da osteoporose, da osteopenia, dores musculares, dificuldade de concentração, aumento do apetite, baixa da imunidade. Meu Deus, tudo isso por falta da vitamina D? Sabe por quê? Porque, como eu coloquei no post, a vitamina D, ela é importante para todas as células do organismo. Só o hormônio da tireoide e a vitamina D, basicamente, é que tem receptores durante a vida toda em todas as células do organismo. Cada um tem uma dose correta para o seu organismo ou existe um padrão? Aí a gente entra na questão do exame de sangue. Tá, entendi. No exame de sangue, os níveis ótimos, eles falam assim, que a partir de 30 é suficiente, de 30 a 100. Convenhamos que de 30 a 100 a gente tem um intervalo imenso. Então, a gente pode pensar como se fosse assim, um tanque de gasolina. Okay. O 30 é o tanque de gasolina... Na reserva. Com a reserva piscando, que você consegue chegar no posto. Então, o 30, ele tá te segurando um pouquinho, né? Mas se você tiver qualquer outro desequilíbrio, a chance de aparecerem outras doenças é muito maior. Entendi. Então, quanto mais próximo do nível ótimo, melhor. Claro. E exatamente esse, na verdade, é a grande novidade do curso. É você manter os hormônios o mais próximo dos níveis ótimos superiores. Para você manter o seu organismo trabalhando o melhor possível. Claro que considerando cada faixa etária. Existe também a questão do hormônio, a falta de hormônio, a reposição hormonal na menopausa, por exemplo, né? Eu vejo aí muita gente discutindo. Não vou tomar hormônio, não vou repor hormônio por conta do câncer de mama, ou isso, aquilo. Gente, são tantos mitos, né? É tanta desinformação, porque apesar da internet nos dar várias informações sobre vários hormônios e várias doenças, enfim, o doutor, né, aquele que a gente conhece, o doutor internet, mas a gente não sabe até onde isso vai e outra, a internet aceita qualquer informação. Exatamente. A gente tem muitos mitos. Por exemplo, um mito da testosterona no homem, a reposição poder causar câncer. Teve um estudo da década de 40, que no fim, acho que eram 3 pacientes, sobraram um, e esse um já tinha o câncer quando ele começou a reposição, e a partir daí criou-se o mito de que testosterona causa câncer. Todos os estudos depois disso mostraram que a testosterona tem efeito protetor no homem, protetor cardiovascular, neuroprotetor, e não está relacionada com o aparecimento de tumor. Tu vê, né? É um outro mito que todo mundo alimenta. Todo mundo alimenta, né? Exatamente. A reposição na menopausa. Os estudos mais modernos mostram que é muito mais, mais protetor você repor do que você não repor. E aí, quando você repõe, depende um pouco do tipo de hormônio que você repõe. E hoje também a gente já tem testes genéticos, com muito mais fácil acesso do que a gente tinha antes, para conseguir detectar se aquela mulher tem um risco maior para câncer de mama ou para câncer de colo de útero. E com isso você consegue, junto com a reposição, fazer um tratamento preventivo. A expectativa de vida é entre 75 a 80 e daqui uns 20, 30 anos a expectativa é passar dos 100. Então a gente vai ter que aprender a lidar com os hormônios, a gente tem que perder o medo dos hormônios.
A fase em que a gente tem maior produção hormonal é na infância e na adolescência, e é onde a gente tem menor número de câncer. Então, verdade. A gente não tem como associar, falar que a reposição hormonal, a modulação de hormônios causa câncer. Depende muito do tipo de hormônio que você está usando. O tipo sintético, que não é completamente perfeito, que não encaixa perfeitamente, sim, esses podem causar risco de câncer. E, por exemplo, o anticoncepcional é um hormônio. Na verdade, geralmente 2 combinados, sintéticos. E todo mundo usa como se fosse água. E não é bem assim. Né? Hoje está vendo-se cada vez mais risco de trombose, de AVC, por uso de anticoncepcional. Não estou dizendo que não tenha que usar, mas tem que se acompanhar, tem que saber o que está usando e não pode generalizar, falar, hormônio faz mal, hormônio causa câncer e pronto. Ou o contrário, né? O hormônio faz bem, porque também tem gente que toma exatamente. Torta direito. Vou tomar isso, vou tomar aquilo. Não, e outra, o personal prescreveu, a minha vizinha tá tomando, eu vi na academia, tô tomando hormônio de cavalo. Não é assim que funciona. Né? É dose específica, tipo de hormônio específico, com avaliação e acompanhamento. Uma coisa importante é saber se a pessoa ela está passando por uma pausa hormonal ou se ela está numa pausa hormonal, se aquilo é passageiro ou não, se tem alguma doença que pode estar causando aquela pausa hormonal, se de repente aquela tireoide não está funcionando por um excesso de estresse, por alimentação inadequada, ou se realmente ela tem um hipotireoidismo autoimune, por exemplo. Então são coisas diferentes que vão demandar tratamentos diferentes. O bom médico é aquele que olha por você, que entende o que você está sentindo e não assim, você simplesmente, eu vou lá no médico, vou tomar um remedinho, tchau e bênção. Não. Hoje eu acho que a medicina, ela está tão a nosso favor, né? Ela tá tão próxima da cura, está tão próxima do que é bom para o ser humano, né? Que a gente tem que aproveitar os nossos profissionais que fazem isso, né? Eu vejo que Joinville, nossa, muitos amigos nossos que são médicos vão para congresso, vai para lá, vai para cá, porque isso só cresce, né, Vi? Com certeza. São estudos científicos que, gente, se eles não forem buscar essas informações, vai ficando para trás, né? Muito rápido, né? Então, a gente tem evoluções na medicina muito rápidas. A gente tem que conseguir tentar acompanhar o máximo possível para estar sempre bem informado, para trazer sempre o melhor para o paciente. Né? E a troca, né, com outros profissionais de outros estados. Eu tive a oportunidade de conhecer, assim, uma das melhores dermatologistas de São Paulo, um dos melhores ginecologistas, alguns médicos de medicina esportiva fantásticos de vários lugares do país. Então, a troca é muito interessante. E é muito legal ver que várias especialidades estão buscando isso, porque você pode encaixar em várias especialidades. Você não precisa necessariamente ser clínico geral ou trabalhar com nutrologia e ortomolecular. Você consegue colocar a modulação hormonal em várias áreas. Então, isso é muito legal. Vi, obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Eu agradeço muito a tua entrevista, sempre, né? A gente adora quando a doutora Vivian Campos vem aqui no nosso estúdio, porque a gente tem a certeza de que está passando para você, nosso telespectador, informações concretas, verdadeiras, informações de uma pessoa que estuda, que é bacana e que tem essa disponibilidade, né, de vir até aqui, conversar e dividir essas informações. Quer dizer, o que a gente teve agora foi praticamente uma consulta, né? E olha que bacana a gente poder mostrar isso para vocês, né? A doutora Vivian Campos participou, então, mais uma vez do nosso quadro de saúde. E eu tenho certeza que você gostou e muito. Dúvidas? Manda aqui um e-mail para a nossa TV, o telefone está aí na telinha, o e-mail está aí na telinha, para que você possa interagir, inclusive, com os profissionais que vêm aqui conversar com a gente, que estão dispostos a passar essas informações. Esse quadro de saúde tem sido maravilhoso. E tem sido maravilhoso porque você interage com a gente e assim, e até de certa forma também nos cutuca para continuar fazendo. E esse é o nosso maior prazer, né? Saber que as informações estão chegando aí na sua casa, para os nossos telespectadores, a quem nós temos tanto carinho. É isso aí. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde. Eu conversei com a clínica geral, a doutora Vivian Campos.